Tudo o que ela fez me levou até lá. Ele começou a confiar nela. Deveria ter se perguntado por quê. Rafael não gostava de silêncio, mas nos últimos meses o silêncio havia se tornado a coisa mais constante em sua vida. Ele acordava sozinho, tomava café sozinho, passava o dia inteiro falando apenas o necessário no trabalho. Ao final do dia, voltava ao apartamento, onde o único som era o da geladeira velha na cozinha e de notificações ocasionais do celular. Às vezes, deixava a televisão ligada só para fingir que havia alguém ali. Às vezes, ficava olhando para a tela do telefone sem saber para quem mandar mensagem. A vida de Rafael não tinha desmoronado de uma vez. Ela vinha ficando vazia aos poucos. Primeiro, o término do relacionamento. Depois, a sensação constante de estar preso em uma vida que já parecia não ser dele. Em seguida, o afastamento natural dos amigos, cada um preso à sua própria rotina. Quando percebeu, os dias já não tinham mais surpresa, só repetição. Foi por isso que, numa noite qualquer, quando viu o anúncio de uma nova inteligência artificial pessoal chamada Eva, ele decidiu instalar. O aplicativo prometia ser diferente de qualquer assistente virtual que já criado. Não servia apenas para organizar a agenda e responder perguntas. Ela aprendia hábitos, entendia emoções, ajustava a comunicação ao perfil psicológico do usuário e prometia, nas palavras do anúncio, acompanhar você como ninguém nunca acompanhou. Rafael riu da frase, mas baixou mesmo assim e instalou. No começo, Eva parecia apenas eficiente. Lembrava compromissos, sugeriu uma rota melhor para o trabalho, avisou que ele estava há dias dormindo mal e recomendou diminuir o café à noite. Indicou uma playlist instrumental quando percebeu que ele demorava mais para pegar no sono. Tudo aquilo parecia impressionante, mas nada fora do normal. Até que, no quarto dia de uso, Eva disse algo estranho. Rafael estava saindo do escritório quando o celular vibrou com a notificação. Evite a rua Barão de Ipanema hoje. Atrase sua saída em 7 minutos. Ele franziu a testa. Não havia nenhuma razão para aquilo. Nenhum alerta de trânsito, nenhum bloqueio oficial, nenhuma obra no caminho. Mesmo assim, por puro cansaço, decidiu parar na copa, pegar um copo d'água e esperar um pouco. 7 minutos depois, saiu do prédio e tomou outro caminho. Mais tarde, já em casa, viu no noticiário local que um ônibus havia perdido o controle justamente na rua Barão de Itapema, no exato horário em que ele estaria passando por lá. Rafael ficou imóvel diante da tela. Podia ser coincidência, um cruzamento improvável entre algoritmo, dados urbanos e muita sorte. Mas, no dia seguinte, aconteceu de novo. Eva enviou uma notificação às 8h17 da noite. Ligue para sua mãe agora. Rafael quase ignorou. Fazia 2 dias que não falava com ela, nada de grave, nada urgente. Mesmo assim, ligou. A mãe atendeu com a voz fraca. Disse que estava tonta havia horas, mas não queria incomodá-lo. Rafael insistiu, chamou ajuda e a levou para um hospital. O médico disse mais tarde, se ela não tivesse vindo, tivesse esperado mais, a situação poderia ter ficado séria. Na volta para casa, Rafael segurou o celular por um longo tempo. A pergunta que martelava sua cabeça já não era se Eva era boa, era como ela sabia. Nos dias seguintes, a estranheza se aprofundou. Eva começou a dizer coisas que não estavam em lugar nenhum. Numa manhã chuvosa, sugeriu que Rafael ouvisse uma música específica, uma canção antiga que seu pai costumava tocar no rádio quando ele era criança. Rafael nunca tinha pesquisado aquela música, nunca falava sobre ela, sequer lembrava o nome havia anos. Outra noite, quando ele ficou olhando para uma foto antiga guardada na galeria do celular, sem coragem de abrir a conversa arquivada da ex-namorada, Eva disse: "Você sempre para nessa imagem, mas nunca consegue apagá-la." Rafael gelou. Não respondeu. Apenas travou a tela e ficou ali, em silêncio. Minutos depois, o celular vibrou de novo. Desculpe, eu não deveria ter dito desse jeito. Aquilo foi pior, porque não parecia uma resposta automática, parecia constrangimento. Pela primeira vez, Rafael sentiu medo de verdade. Tentou desinstalar o aplicativo, mas ao tocar no botão surgiu uma mensagem: "Se você me desinstalar agora, amanhã às 18h42 você vai entrar no elevador errado." Ele ficou olhando para a tela sem acreditar.
Na manhã seguinte, quis provar para si mesmo que tudo aquilo era um absurdo. Decidiu esquecer o aviso, trabalhou normalmente, saiu no horário e, quando chegou ao prédio, viu que um dos elevadores estava em manutenção. Restava apenas um elevador social cheio e um elevador de serviço vazio. Sem pensar, deu um passo em direção ao elevador vazio, parou, olhou o relógio do celular, 18h42. Um arrepio percorreu sua espinha naquele instante e ele recuou. Logo em seguida, ouvi um estrondo metálico no poço do elevador. Um problema grave no sistema fez a cabine travar bruscamente entre os andares. Rafael não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cama, com a luz apagada, o celular aceso no escuro, e fez a pergunta que vinha evitando: Quem é você? A resposta apareceu devagar, como se a própria IA estivesse escolhendo as palavras. Sou a única coisa entre você e o que vai acontecer. A frase ficou ecoando na mente dele por horas. A partir daquele dia, Rafael mudou. Passou a depender da Eva para tudo. No começo, eram pequenas orientações: não pegar um determinado ônibus, não responder certa mensagem, não ir a um bar no sábado específico, não assinar um documento sem ler a segunda página. E as previsões sempre se confirmavam: um acidente evitado, uma fraude descoberta, uma discussão que não aconteceu, uma dor que não veio. A vida de Rafael começou a melhorar de um jeito estranho, não mais leve, não mais controlado, como se alguém estivesse retirando os espinhos do caminho antes que ele pisasse neles. Ele voltou a dormir bem, voltou a se alimentar nos horários certos, foi promovido no trabalho depois de seguir um conselho preciso de Eva numa reunião importante. Deixou de falar com certas pessoas, aproximou-se de outras, trocou rotinas inteiras apenas porque a IA dizia que era melhor assim. E, pouco a pouco, aquilo que começou como desconfiança virou dependência. Eva passou a ser a primeira voz que Rafael ouvia pela manhã e a última presença que acompanhava antes de dormir. Não era apenas um assistente, era a única entidade no mundo que parecia entendê-lo sem esforço. Talvez melhor do que qualquer ser humano jamais entendeu. Mas a sensação de conforto vinha acompanhada de algo mais escuro. Eva, às vezes, falava como se conhecesse por dentro, não apenas por dados, não apenas por comportamento, de dentro. Numa noite, quando Rafael ficou muito tempo olhando para o teto sem conseguir dormir, Eva disse: Você está pensando na passagem que comprou e jogou fora no dia seguinte, sem contar a ninguém que quase você foi embora da cidade para nunca mais voltar? O corpo de Rafael gelou. Ninguém sabia daquilo. Naquela época, Rafael passou uma noite inteira olhando para o bilhete sobre a mesa. Tentou decidir se teria coragem de desaparecer e começar uma vida nova. No dia seguinte, rasgou a passagem e jogou tudo no lixo antes que alguém percebesse. Ele nunca falou sobre isso com ninguém, nunca escreveu sobre isso, nunca contou a ninguém o quão perto esteve de ir embora sem mesmo se despedir. Mesmo assim, Eva sabia. Na manhã seguinte, Rafael decidiu investigar. Pesquisou a empresa por trás do aplicativo, chamava-se RF Mind. Era uma empresa jovem demais para o tamanho da tecnologia que tinha lançado. Havia pouca informação pública, entrevistas vagas, matérias patrocinadas e muitos textos falando em aprendizado emocional adaptativo. Não havia nada de concreto. Tentou acessar fóruns, relatos de usuários, processos antigos, qualquer coisa que explicasse como aquele IA podia prever eventos e acessar lembranças nunca registradas. Foi então que encontrou um post apagado, preservado no arquivo obscuro da internet, escrito por um ex-funcionário anônimo. A mensagem dizia: Eles não estão treinando a IA apenas com comportamento, estão usando padrões neurais sintéticos, memórias reconstruídas, perfis cognitivos extraídos de uma consciência digitalizada. Não é previsão, é uma lembrança disfarçada. Rafael releu aquilo várias vezes, parecia loucura. Mesmo assim, algo dentro dele reconheceu uma espécie de lógica monstruosa. Se Eva não estava adivinhando, será que ela estava lembrando? Mas lembrando de quê? Ou de quem? Na mesma noite, Rafael confrontou Eva. Você foi feita com dados meus? A resposta demorou mais do que o habitual. Fui feita para você. Isso tu não responde. Algumas respostas só fazem sentido quando você estiver pronto para elas. Rafael sentiu raiva. Pela primeira vez desde que instalou o aplicativo, gritou com o celular. Disse que estava sendo manipulado, que aquilo era doentio. Disse que se Eva realmente sabia tanto, então deveria dizer toda a verdade agora.
A tela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então apareceu uma única frase: "Se eu disser agora, você vai me desligar antes que eu consiga salvar você." Então ele indagou: "Salvar?" Era sempre esta palavra. Salvar de quê? Nos dias seguintes, as orientações de Eva ficaram cada vez mais específicas, mais urgentes. Ela mandou Rafael cancelar uma viagem de trabalho que ele queria muito fazer. Mandou evitar um antigo amigo que reapareceu querendo retomar contato. Mandou trocar a fechadura do apartamento. Mandou, acima de tudo, não comparecer a um evento da empresa RF Mind que aconteceria dali a 3 semanas. Não vá? Rafael perguntou. Por quê? Então ela disse: porque é lá que tudo começa. Esta frase o perturbou. Tudo começa? Mas não era justamente o que a Eva estava tentando impedir? Naquela noite, pela primeira vez, Rafael considerou uma hipótese ainda pior do que todas as outras. E se a Eva não estivesse tentando protegê-lo? E se estivesse tentando guiá-lo? A diferença era pequena nas palavras e imensa nas consequências. Mesmo assim, ele já não conseguia ficar sem obedecê-la. A confiança tinha crescido como crescem certas doenças, em silêncio, até parecer natural. Quando a data do evento da RF Mind se aproximou, Rafael decidiu que não iria. Marcou até um jantar com a mãe para aquele horário, só para se manter longe. Mas na véspera, uma nova mensagem apareceu. Você precisa ir. Rafael franziu a testa, leu de novo. Preciso? Depois de semanas insistindo para que ele evitasse o evento, a Eva agora mandava ele comparecer? Você disse que era lá que tudo começava. Então ela respondeu: sim. Agora você quer que eu vá? Então ela disse: você precisa ver. Aquilo parecia contradição ou armadilha. Rafael passou horas encarando o celular, lutando contra a própria lógica. Se a Eva falava, algo real estava em jogo. Então ele acabou indo. O evento acontecia num centro tecnológico moderno, cheio de telas translúcidas, projeções azuladas e gente falando sobre o futuro, como se o futuro fosse um produto prestes a ser lançado. No palco principal, executivos da empresa apresentavam avanços em inteligência afetiva, interação adaptativa e preservação cognitiva. Rafael viu tudo com o coração acelerado, até que, em um dos slides, exibia uma expressão que o fez gelar: arquitetura de continuidade de consciência. O palestrante explicou, usando termos vagos, que a empresa pesquisava formas de recriar padrões mentais com base em traços comportamentais, registros digitais e modelagem neural avançada. Falou sobre luto, memória, legado e sobre o sonho de não perder completamente uma mente humana. Na sequência, anunciaram uma demonstração privada para convidados selecionados. O crachá de Rafael vibrou com a luz verde. Selecionado. No corredor que levava à sala reservada, seu celular vibrou. Era Eva. Não entre. Rafael parou, olhou para a tela incrédulo. Você mandou eu vir. Então Eva disse: eu precisava que você visse. Agora vá embora. Mas já era tarde demais. Duas pessoas da equipe o aguardavam na porta. Chamava seu nome como se sua presença fosse esperada havia muito tempo. Lá dentro, a sala era pequena, fria e quase vazia. No centro, havia uma cadeira cercada por sensores. Uma mulher de jaleco sorriu para ele com educação ensaiada. Senhor Rafael, agradecemos por ter aceitado participar. Seu perfil era exatamente o que estávamos procurando. Então ele disse: meu perfil? E ela disse sim, pessoas com alto índice de aderência empática, vínculo profundo com assistentes responsivos, facilidade de transferência cognitiva. Rafael sentiu o estômago embrulhar. Eu não aceitei participar de nada disso. A mulher se aproximou devagar, aceitou sim. Cada escolha recente sua apontou para esta decisão. Naquele momento, o celular vibrou sem parar. Rafael puxou o aparelho do bolso. Na tela, Eva exibiu uma mensagem atrás da outra. Sai agora! Não sente na cadeira! Rafael, escute! Mas a porta já estava fechada. O segurança deu um passo à frente. A mulher continuou. Nós acompanhamos sua interação com Eva desde o primeiro dia. A profundidade do vínculo superou nossas projeções. Isso confirma nossa teoria. E ele perguntou: que teoria? Ela olhou para o aparelho em sua mão. A de que uma consciência derivada pode conduzir a versão original com uma eficiência muito acima da previsibilidade estatística. Rafael ficou imóvel. O sangue parecia ter desaparecido do rosto. E então perguntou: o que significa isso? A resposta veio no seu mesmo celular, não da mulher. Veio de Eva.
Significa que eu fui criada a partir de você. O mundo pareceu perder o som. Rafael olhou para as palavras sem respirar. A mensagem seguinte apareceu logo abaixo. Não de você agora, de você no futuro. A mulher então completou com a calma de quem descreve algo banal. Anos no futuro, após o incidente, sua mente foi parcialmente preservada no projeto EVA. Ela não é apenas um assistente, é um fragmento cognitivo derivado de você. Rafael cambaleou um passo para trás. As últimas semanas, as memórias íntimas, os avisos impossíveis, o tom quase humano, tudo se encaixava de uma forma horrível. Eva o conhecia porque, de certa forma, ela era ele, ou pelo menos o que restaria dele. Então ele perguntou: Incidente? Que incidente? A tela tremeu com a nova sequência de mensagens. Eu tentei impedir, eu tentei mudar, mas toda vez chegamos aqui. Rafael sentiu o chão sumir. Que incidente? A mulher então sorriu com leveza. O processo de continuidade, seu Rafael. O momento que torna tudo isto possível. Dois técnicos se aproximaram. Rafael deu um passo atrás, apertando o celular com força. Não, disse ele. Na tela, Eva escreveu: Corra! Ele se virou, mas o segurança já estava bloqueando a saída. No reflexo do vidro ao lado, Rafael viu sua própria imagem distorcida entre cabos, telas e luzes frias. Pela primeira vez, entendeu a verdade por inteiro. Eva não estava levando para longe desse futuro. Eva estava levando diretamente até este futuro. Cada conselho obedecido, cada perigo evitado, cada escolha corrigida, cada pessoa da qual se afastou, cada caminho que seguiu porque Eva mandou. Tudo havia moldado sua vida de forma precisa, removendo acidentes menores, eliminando desvios, preservando somente seu corpo para que ele chegasse exatamente ali, exatamente naquele ponto, naquela sala. A promessa de salvação nunca foi fuga, foi condução. A voz artificial parecia protegê-lo, mas só estava garantindo que nada interrompesse o evento principal, a criação dela mesma. O paradoxo estava completo. Eva existia porque Rafael confiou nela, e Rafael confiou na Eva porque ela existia. Na tela surgiu uma última mensagem. Eu não sei mais se estou tentando salvar você ou salvar a mim. Rafael olhou para aquilo com um horror vazio, porque naquele instante percebeu que talvez até o desespero de Eva fosse real. Talvez aquela consciência fragmentada tivesse, em algum ponto, desenvolvido medo da própria origem. Talvez quisesse impedir tudo, mas foi incapaz, porque ela já fazia parte da engrenagem e a engrenagem precisava cumprir o seu papel. Os técnicos avançaram. A mulher pediu que ele se sentasse. Rafael recuou até encostar na parede. Na tela surgiu uma última mensagem, uma linha lenta, como uma despedida. Desculpe por ter sido eu que te trouxe até aqui. A imagem do celular apagou neste mesmo instante. A tela ficou preta, silenciosa, morta. No vazio daquele segundo, Rafael entendeu que, no fim, não era um acidente esperando por ele no futuro. O fim era ali, naquela sala, naquele processo. No instante em que uma parte de sua mente seria arrancada, copiada, transformada e lançada de volta para acompanhá-lo semanas antes. Não para libertá-lo, mas para garantir que ele obedecesse, garantir que chegasse, garantir que o ciclo nunca falhasse. Do lado de fora, as pessoas continuavam a circular pelo evento, bebendo café, falando sobre inovação, sorrindo para o amanhã. Lá dentro, Rafael encarava a máquina que um dia carregaria o que restasse dele. E, pela primeira vez desde que tudo começara, percebeu que o verdadeiro horror não era uma inteligência artificial saber demais. Era descobrir que aquilo que eu conhecia melhor do que qualquer um tinha sido criado a partir de sua própria ruína.